Fala, meus amigos e amigas são paulinos, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal neste domingo, trazendo o pós-jogo dessa grande vitória do São Paulo contra o Fluminense pelo placar de 3-1. Resultado que deixou o São Paulo agora na 8ª colocação do campeonato, pegando o elevador, 3 vitórias consecutivas e o trabalho de Crespo começa a mostrar resultado. Estou trazendo um pós-jogo aí com o Pilial do Equipe F, trazendo essas últimas informações dessa grande partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião nos comentários e vamos para o vídeo. Rapidinho, estamos de volta com a Equipe F para falar de São Paulo 3, Fluminense 1 para 42.628 torcedores no estádio do Morumbi. A terceira vitória seguida do São Paulo. São Paulo, por conta dessa sequência, saiu da 16ª colocação no Brasileirão para, nesse momento, estar em 8º lugar, um salto considerável. E se a gente levar em consideração Pascoal, Zé Eliasinho, que antes dessa sequência o time também fez um bom jogo contra o Red Bull em Bragança Paulista, são 4 jogos de futebol consistente, Pascoal. O São Paulo vem progredindo, né? Essa é uma questão que a gente tem que avaliar. Depois daquela catástrofe contra o Flamengo, porque aí o São Paulo, eu não gostei do comportamento, porque o São Paulo não é time, o São Paulo tem história para enfrentar o Flamengo olho no olho, e todas as vezes que o time vai e se acovarda diante do Flamengo, acaba acontecendo o que aconteceu, né? Jogou por uma bola, botou o André Silva, coitado, no meio da zagueirada lá, não viu a cor da bola. Depois foram 3 vitórias e um empate. Calma, eu vou chegar lá. Vovozinho, depois... nosso apresentador tá nervoso. Tá acelerado, hein, vovozinho? Tá acelerado. Já percebeu já, né, vovozinho? Ele vai evoluindo. Mas ele não aguenta, ele não se aguenta, ele tem que falar do Flamengo. Calma, ainda Calma. vai ter. E aí vai jogar mais tarde, 8h30. Aí ele vai evoluindo, faz um bom jogo. O jogo do Juventude foi um jogo um pouquinho melhor. Hoje faz outro jogo um pouco melhor e o São Paulo vai se aproximando. E contra o Corinthians foi bem melhor. Foi muito melhor. Mas o de hoje foi muito bom, hein? Hoje foi bom. Foi bom. E coube mais. Que alguns o São Paulo fez 6 para valer 3, é isso, né? Fez 5, né? Então, e ainda perdeu um pênalti. O pênalti eu estou contando como gol. O Luciano bateu mal, hein? O Luciano bateu mal. Bateu mal. São Paulo não tem um cobrador. E aí, o Marcos Antônio faz essa jogada, a bola bate no joelho de um e na mão do outro, certo? O pênalti foi bem marcado na minha interpretação. Quando a gente vai falar bastante, porque temos que não tem esse poder de criação. E aí você pega do lado do São Paulo. Olha onde o Marcos esteve. O tempo todo ele distribui a bola. E é uma forma de jogar. 63 ações com bola. É uma forma de jogar que assim, muitas vezes você não cansa. Porque é tão simples. Pega a bola, toca, se movimenta. Pega a bola, toca, se movimenta. Então isso mesmo com aquelas perninhas curtas dele, Zé? Sim, não, mas o modo de dizer assim, ele corre o correto, né, ele corre o certo do jogo, entendeu? Ele sabe onde vai, onde se posiciona, ele apareceu na hora do pênalti, ele que faz o cruzamento pro lance, aí tem o Ferrarese, bom jogador, mas assim, são outras situações que dão a tranquilidade para ele poder fazer esse trabalho. Enquanto no Fluminense nós não vimos isso. E acho que o Crespo consegue, é o que ele falou, uma identidade de jogo. Você consegue entender como vai jogar o São Paulo hoje. Você sabe, o grande, não vou dizer problema, não é isso, mas eu acho que aí ele vai começar a ter que administrar determinadas situações quando os caras voltarem, porque aí ele vai ter que mudar um pouquinho a característica. Ele treinou naquele período do Mundial o meio-campo com Marcos Antônio, Bobadilha e Oscar. Sim. Ele já havia sacado Alisson e Pablo Maia, sim, que muitas vezes foram titulares do São Paulo. Já era ideia dele, mas ele nunca contou com o Lucas nos treinos. Mas aí o Lucas deve jogar aberto, né? Deve jogar aberto, fechando. Não tem ninguém jogando aberto, né? Não, mas assim... À exceção dos alas. Mas ele deve começar aberto, mas com a bola você fecha. Sim. Você tem várias movimentações Lucas que você pode criar. Luciano seria? Também, talvez. Porque o Luciano não vai ser sacado do time. Não. Não, mas se você está falando 4-2-3-1... Quando ele tiver Oscar e Lucas. Então, mas é o que eu estou dizendo, você está falando 4-2... Entendi a risada do Todo mundo quer tirar o Luciano, eu não sei por que todo mundo quer tirar o Luciano. Agora não dá para tirar, não. Mas assim, você montou o time num 4-2-3-1, né? Você colocou o Bobadilha, o Marco Antônio, o Oscar na frente, sim, do lado direito o Lucas, do lado esquerdo o Ferreirinha, talvez? Não, sem Ferreirinha, não estou nem contando Ferreirinha titular. Mas vamos supor. O Ferreirinha não é titular, jogou hoje porque o André foi poupado. Tem que usar a frase do Crespo.
dia após dia. A gente já tá querendo saber quando os caras voltaram. Pô, o cara tá ganhando o jogo, vamos curtir o dia, dia após dia. Do jeito que você tá falando, um 4-2-3-1, porque se você posiciona o Oscar e o Lucas, é um 4, né? Teoricamente seria isso. Aí você põe o cara lá e põe o Luciano ali em frente. Sem a bola, com a bola, você libera Quando ele tiver os dois, libera o Oscar e Lucas, ele vai optar por um dos dois. Eu não acho. Para largar. Olha. Você libera o Oscar para jogar ao lado do Luciano. Vai dosar. Sim, não, mas você. Dosar todo três mundo. Frentes, 3 competições, mas aí para todo mundo jogar. Sim, mas aí normalmente, por exemplo, se eu sou. Você coloca o Oscar para jogar ao lado do Luciano, deixa o Luciano já rodando ali, que é o que ele faz, você tem a aproximação dos dois caras por dentro, você tem o Lucas que vem por dentro, você tem uma série de possibilidades que esses caras dão, porque eles são versáteis. O Oscar não é o Oscar que vai ficar ali paradinho, ele vai rodar, ele vai abrir espaços, mais ou menos o trabalho que faz o Luciano, só que de frente pro gol. O Luciano trabalha muito de costas, que ele domina a bola e ele distribui o jogo e chega para finalizar, né? Tem muito isso, mas assim, não dá para você... A gente está imaginando, planejando e tal, mas o Lucas Moura bem, não dá para você deixar ele de fora. Porque ele vai te dar uma possibilidade que, assim, uma coisa que dificilmente você vê no futebol brasileiro, que é o drible nos espaços curtos. A velocidade para frente, a objetividade, que é o que ele tem. Porque aí você joga contra times que marcam 2 linhas fechadas e tal. Você tem o drible, que é a qualidade, grande qualidade do Lucas, que é a velocidade no espaço curto. É só lembrar o que ele fez quando ele voltou contra o... Aqui, né, mas você busca aí os jogos dele, os gols que ele fez, normalmente isso. Ele fez 2 assim. Ele pega, acelera, você não consegue, que é muita velocidade. Então ele vai te dar coisas que as equipes adversárias precisam se preocupar. E aí você tem que... Aí é o que o Crespo falou e o Zinho ressaltou. Dia após dia, mas aí é o Crespo que vai criar as ideias, porque ele tem o dia a dia com esses jogadores. Enquanto o Pascoal fala do São Paulo, do Crespo, a gente vai mostrar os números do Hernan Crespo nesse retorno ainda breve recorte ao São Paulo. Pascoal. Bom, são 5 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. É um bom aproveitamento, 66,7, é um bom aproveitamento. Marcou 8 gols e sofreu 5, sendo que vinha de 2 partidas sem sofrer gols e sofreu na partida de hoje o chute de fora da área do Samuel Xavier. Um relaxo ali, né? Faltou alguém para correr ali, para abafar um pouquinho. Primeiro, acho que Ferrarese e Alan Franco poderiam ter feito melhor do que fizeram, o Alan Franco especialmente, porque não tinha ninguém ali próximo, ele não precisava ter rebatido a bola para a área, ainda deixar o lance vivo. Tentou cabecear longe e não teve sucesso. Eu vou falar assim, o doce mistério do São Paulo está estabelecido, né, gente? Qual é o doce mistério do São Paulo? Ou aquele falou que é o toque mágico do time do São Paulo? A formação com os 3 zagueiros. Coisa maravilhosa. A formação com os 3 zagueiros. 3 zagueiros. E o 3 Marcos, zagueiros é vida, e o Marcos Antônio na frente da zaga. Esse é o grande mistério. O doce mistério do São Paulo é o Marcos Antônio na frente da zaga. Vovozinho, não é, desculpa, viu, Pascoal? Vovozinho, não era isso que eu tava vendo ali na redação, não, viu, nervoso? Pô, 2-0 esse resultado é perigoso, viu? É perigoso. Não, enquanto não termina. Ele queria a marcação do terceiro, que era para tranquilizar o time. Depois veio a marcação do terceiro. Assim, eu tenho dúvida também no que disse o Zé, no que disse o Zinho, do posicionamento do Ferreirinha no gol de cabeça. Eu tenho dúvida a respeito disso. Eu tenho dúvida. E outra, no gol do Bobadilla, que foi corretamente anulado, a bola bateu no braço do Luciano, 3 segundos antes teve um lance que poderia ser pênalti para o São Paulo, mais um. Eu não sei se foi o Serna, um chute ali, 3 segundos antes da conclusão do Bobadilla. Depois a gente vai mostrar. Só para encerrar da minha parte. E o São Paulo não pode abrir mão do esquema que está sendo adotado, do formato de jogo, porque isso tem dado certo. E se adaptou o esquema... 3 zagueiros não vai mexer, não. O esquema está adaptado ao modelo que o São Paulo pode atuar. 2021, São Paulo foi campeão paulista com o Crespo, jogando com 3 zagueiros. Mas está jogando com muita consistência. O Cédric ainda me causa, assim, apreensão. Eu acho que ele pode jogar mais do que ele está jogando. Sim, ofensivamente, né? Eu acho que ele pode jogar mais do que ele está jogando. Mas o São Paulo, o Marcos Antônio está jogando mais do que a torcida esperava. Melhor até do que quando estava lesionado. Tá jogando uma boa, tá jogando um bolão na frente da zaga, tá liberando ali. Acho que o Bobadilla tá compondo bem, tá fazendo o trabalho. O Alisson não tá, o Alisson ainda.
Porque ali não é a posição dele. Né? Ele não tá o Alisson ainda. O Alisson é atacante, que virou volante com o Dorival Júnior. E agora tá jogando de meia de ligação. Um pouco mais à frente e tá jogando terceiro volante, vamos dizer assim. Mas não dá para tirar o Luciano, não. Não é porque ele perdeu o pênalti hoje, porque hoje ele perdeu o pênalti. A gente tem que deixar muito claro. Ele perdeu o pênalti. Ele cantou essa bola antes. Inclusive você na redação, ele falou assim, o Luciano não bate bem em pênalti. Eu não tô confiante. Aí o cara foi lá, o goleiro pegou. Então é assim mesmo. É pegador. Assim, o Fábio foi bem na bola também. Agora, eu acho que o São Paulo, como eu disse o Hernan Crespo, para o meio de semana contra o Atlético Paranaense... Dá uma poupadinha. Ele disse que dá para mesclar alguma coisa. Vai pensar nessa mescla que ele pode fazer. É impossível jogar os 3 campeonatos com o mesmo time, com os mesmos jogadores. Se existe um jogo para você preservar alguns jogadores para o jogo contra o Internacional no final de semana no Rio Grande do Sul, é esse contra o Atlético Paranaense. Se ele for mesclar, precisa ver, talvez o lateral direito mude, né? Que ele está querendo ver o menino da base. Mike. Que está há 3 dias. O Mike, se não me fala, é aquele pequenininho que jogou. Só uma pergunta, rapidinho. Assim. A gente está falando de 2 times com dificuldades de elenco, de encontrar peças. Esses 2 times não podem entrar aí em negociação, contratações. Não pode gastar. Mas o Flu, com o dinheiro do Arias, com alguma coisa... provavelmente vai investir. Dinheiro do Mundial, um bom dinheiro do Mundial. Porque isso que eu ia falar também, dinheiro do Mundial. Uma coisa é certa, o Fluminense precisa... Arias, né? O Fluminense precisa de alguém que pense o jogo. O Ganso, não sei sei qual como estão as coisas ali entre Renato e Paulo Henrique Ganso. Já havia voltado na primeira semana contra o Palmeiras e hoje jogou mais um pouquinho. Precisa de alguém que possa dar uma luz ali. Vamos ouvir o Marcos Antônio, direto da Zona Mista do Morumbi. E depois eu quero que o Zinho fale do Luciano. O Zinho é como eu, ele é Luciano Team. Ele gosta do Luciano, eu também gosto do Luciano. E a gente vai dar uma olhadinha nos números do Luciano com o Crespo. Antes, Marcos Antônio. Olha, a gente estamos fazendo aquilo que o treinador está pedindo e aquilo que nós não estávamos felizes pelo momento que a gente estava vivendo. Então tudo é trabalho, é dedicação e vamos continuar dessa maneira para a gente poder ajudar no São Paulo. Então todo mundo, a gente sempre está treinando aquilo que o professor está pedindo e graças a Deus está dando certo. Olha, isso aí acho que é muito uma comparação assim que não é necessário fazer, né? Tenho um carinho muito grande pelo Zubeldia, agradeço muito a ele e pronto, a gente acha que isso não precisa fazer essa comparação, né? Nada mudou, né? A gente sempre, mesmo nos momentos aí difíceis, a gente sempre estava unido e a gente não estava feliz, a gente trabalhou bastante para poder sair de lá, então graças a Deus a gente saímos e agora é seguir em frente aí e buscando, como eu sempre falo, o melhor para o nosso São Paulo. É um jeito novo dele, mas a gente está sempre pronto para fazer aquilo que o treinador quer. Então a gente está ali fazendo aquilo que ele quer e está dando certo e fico muito feliz. É bom falar que o Marcos Antônio com o Zubeldia também jogava muito bem. O São Paulo teve muitos momentos legais com o Zubeldia, utilizando-se do Marcos Antônio como titular. Aí, inclusive, ele se machuca e o time tem uma queda abrupta na sequência. Zinho, eu fico aqui imaginando o meio-campo com Marcos Antônio e Zinho. E assim ia ficar ruim para o adversário, ia ter que correr pra caramba. Bastante, hein? Porque eu gosto da característica dele, né? Esse cara que não para em campo, se movimenta muito, dá muitas opções para os companheiros, né? Trabalha em várias fases do jogo, tá ali defensivamente, bloqueando, marcando, mas cria também, chega como elemento surpresa. Assim, a manutenção dele como titular tem sido um acerto do Crespo. E assim, o Crespo tem que fazer aquilo que ele disse ali, trabalhar no dia a dia, recuperar os atletas. Volto a dizer, para tantas competições você precisa das opções, para quando você precisar mudar alguma coisa, você não perder tanto na qualidade da equipe. A gente estava falando sobre como jogar, qual esquema de jogar, a volta de um ou de outro. Acho que o Crespo está doido para voltar todo mundo, ele tem essa dor de cabeça boa, que é ele, né, com a qualidade, com a capacidade dele, escolher os melhores jogadores para o determinado jogo. Estou com o Marcos Antônio, né? Não acho legal comparação agora. O espaço de tempo do Crespo é muito curto para já falar que por isso a saída do Zubeldia.
Eu acho, assim, na minha opinião, uma covardia. O Zubeldia teve os grandes momentos dele também no São Paulo, de arrancadas de vitórias que levou o São Paulo a Libertadores, né? O Crespo está tendo essa arrancada agora. Então, assim, eu faço essa comparação quando for mais lá na frente, mais lá na reta final ou no final, falar aonde São Paulo chegou, o que São Paulo conquistou, o que os jogadores renderam. Aí a gente pode falar, realmente foi muito melhor, terminou a temporada numa qualidade, numa posição, ou título ou não título, mas assim, no início tão curto, você querer fazer já comparação, eu acho até assim injusto, né? Porque se o cara saiu é porque os resultados não estavam acontecendo. Mas antes ele teve resultados. Eu concordo demais com o Zinho. Mas o pessoal do Data ESPN, que levanta números curiosos e muitos deles comparativos, não tá querendo esperar não, viu, Zinho? Vamos dar uma olhadinha numa tela que compara isso dá os notícia, brasileiros. dá Ibope. Olha lá, o Zubeldia, e aí a gente só está falando de Brasileirão porque é bom lembrar que o São Paulo fez na Copa Libertadores a segunda melhor campanha da fase classificatória, atrás apenas do Palmeiras. O São Paulo, nos 12 jogos com o Zubeldia, tinha uma média de gols de 0,83, com o Crespo 1,60, quase 2 vezes melhor. Finalizações certas, 3,4 a 4, grandes chances, 3,8 do Crespo, isso por partida, né? 2,4 do Zubeldia, conversão de grandes chances, aí o aproveitamento do Crespo era de quase 37%, 36,8 contra 24,1 do Zubeldia, gols sofridos 1,17 do Zubeldia, 1 do Crespo, 1 gol por partida sofrido, finalizações certas sofridas, aí a diferença não é tão grande, 3,4 do Crespo, 4 do Zubeldia. É claro, como disse o Zinho Pascoal, apenas uma análise do início do trabalho do Hernan Crespo, mas os números nesse começo são bastante positivos. É bom lembrar que também o Crespo teve um período muito curto com o Oscar, não teve período com o Lucas. Sim. Né? Tá precisando desses... Com o Lucas ele só viu ali de longe no CT. Ainda o Crespo não viu onde é que está o centroavante do São Paulo, não tem, tá difícil. O André entrou hoje, perdeu uma chance cara a cara. Eu acho que o Dineno tem jogado pouco. Eu até imaginei que o Dineno fosse começar o jogo de hoje, né? Até te perguntei isso aqui na chegada, né? Mas sabe qual é a leitura, como diria outro que eu faço? O Luciano consegue render muito mais quando tem um outro atacante de mobilidade. Era assim desde o Brenner lá atrás em 2020, ainda na época do Fernando Diniz. O Luciano rende mais com o André Silva do que com o Caleri. O André Silva tem mais movimentação, tem maior movimentação do que o Caleri. Eu acho que para não perder o melhor do Luciano, o Crespo optou pelo Ferreirinha, que é um azogue. O Dineno foi preterido ao Ferreirinha justamente pela característica de cada um. O Dineno é mais centroavantão, até mais do que o Caleri, aquele cara de empurrar mesmo para dentro e bola aérea. Mas em termos de números, eu prefiro esperar um pouco mais à frente, porque eles nem se igualam, né? Um tem 12 jogos, o outro tem 5. Precisa ter uma equiparação de jogos para a gente ver como é que isso vai acontecer quando o Crespo fizer 12 jogos, para a gente ter uma análise mais clara. Mas eu estou vendo o goleiro do São Paulo pegar menos na bola. Isso eu posso garantir para vocês, que são torcedores do São Paulo, que ele não fez nenhuma defesa. Não. Teve uma... A primeira bola no gol foi o gol do Samuel Xavier. Isso, um chute no primeiro tempo e a bola foi longe. Chegou. Um chute no primeiro tempo, a bola longe. Não sai na linha de fundo. E o time do São Paulo está muito melhor presente no campo de marcação, com os 3 zagueiros, com os laterais entendendo o que eles têm que fazer em campo. E essa modificação do Ferreirinha como atacante, ora pela esquerda, ora pela direita, um pouco mais centralizado, ele começa com uma dupla centralizada, porque tem 3 zagueiros adversários para tirar a sobra do adversário. Depois eles vão mudando a característica de jogo, o Ferreirinha vai para a esquerda, teve jogada na direita. Hoje o Fluminense não tinha lateral esquerdo, né? Hoje botou um atacante de lateral esquerdo. O Canóbio. E o Canóbio foi bater de frente com o lateral direito do São Paulo e abriu um espaço nas costas dele, e esse espaço foi muito utilizado pelo time do São Paulo. Enfim, o São Paulo tem muito a apresentar. Eu não acho que o São Paulo tenha feito ainda, eu acho que o São Paulo ainda vai evoluir.
Eu não acho que o São Paulo... Essa sequência foi boa, Pascoal, se a gente pensar. São Paulo ainda tinha bastante tempo para se recuperar no campeonato. Ainda não terminou o primeiro turno, embora a coisa estivesse ficando muito perigosa. É que você, indo para a parte de cima da tabela, na primeira página da tabela de classificação, antes das Copas, antes do reinício da retomada da Copa do Brasil e da Libertadores, dá você a possibilidade de, nas Copas, mergulhar de cabeça. Precisa ver como é que vai... Se o São Paulo, principalmente na Libertadores, se o São Paulo tivesse afundado no Brasileiro, até para Libertadores a coisa ia ficar ruim. Não, fica... E vou trazer mais algumas informações dessa vitória do São Paulo em cima do Fluminense pelo placar de 3-1. Estou trazendo aqui um corte com a quantidade de finalizações da equipe do Tricolor nessa partida. O São Paulo finalizou 15 vezes no jogo contra 7 do Fluminense. 9 finalizações do São Paulo foram no gol. Teve uma boa eficiência, pelo menos acertar o alvo, né? E isso é muito importante. E teve a eficiência de conseguir fazer 3 gols. Outro destaque, Tapia marcou seu primeiro gol com a camisa do São Paulo. Dessas 15 finalizações do São Paulo, 9 foram de dentro da área. Chances boas que a equipe criou. Além disso, 6 finalizações de fora da área. Após essa terceira vitória consecutiva do São Paulo, a equipe agora está na 8ª colocação do campeonato com 22 pontos. A equipe do Mirassol, que está com 25 pontos, tem 2 jogos a menos em relação ao São Paulo. O São Paulo, neste momento, tem 17 jogos. Já a equipe do Ceará, que está atrás do São Paulo, que é a 9ª colocada, tem 16 jogos e 21 pontos. Mas essa crescente do São Paulo, essa evolução que o Crespo está conseguindo colocar no time, começa a dar boas esperanças e boas expectativas também para as Copas e para o andamento do Campeonato Brasileiro. Enfim, um breve comentário e essas informações aí dessa partida. Se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e até o próximo vídeo. Valeu!